Maria Conceição acordou às 5 da manhã, como todos os dias há 15 anos. O despertador nem precisava tocar mais, seu corpo já havia se acostumado com a rotina implacável. Preparou o café preto e forte, cortou 2 fatias de pão caseiro e sentou-se à mesa de fórmica arranhada da cozinha. Pela janela pequena, via as primeiras luzes se acenderem nas casas vizinhas da Vila Esperança, periferia de São Paulo. Aos 42 anos, Maria tinha as mãos calejadas de quem limpa escritórios desde os 17. Nunca se casou, nunca teve filhos. Morava sozinha numa casa de 2 cômodos que herdou da mãe. Sua vida era previsível: acordar, trabalhar, voltar para casa, assistir televisão e dormir. Nos fins de semana, ia ao mercado e visitava a irmã. Ninguém na Vila Esperança sabia que Maria tinha uma peculiaridade que ela mesma não compreendia completamente. Desde pequena, via padrões onde outros viam caos. Números dançavam em sua mente de forma natural. Equações se formavam sozinhas quando observava coisas simples como gotas de chuva no vidro ou o movimento das folhas no vento. Mas Maria nunca teve oportunidade de estudar além da 5ª série. Seu pai morreu quando ela tinha 14 anos, e precisou trabalhar para sustentar a família. Às 6h30, pegou o ônibus lotado rumo ao centro da cidade. Como sempre, carregava na bolsa de couro sintético um caderno pequeno onde anotava observações que ninguém mais entendia. Números, símbolos, relações matemáticas que surgiam naturalmente em sua mente enquanto observava o mundo ao redor. O edifício empresarial São Bento, onde trabalhava há 8 anos, tinha 20 andares e abrigava diversas empresas. Maria limpava os escritórios do 15º ao 18º andar durante o turno da madrugada. Conhecia cada canto, cada mesa, cada computador. Os funcionários chegavam de manhã e encontravam tudo impecável, mas raramente reparavam em quem tornava isso possível. Naquela terça-feira de setembro, algo diferente aconteceu. No 16º andar ficava a sede da Inovatec Solutions, uma empresa de tecnologia que desenvolvia algoritmos para grandes corporações. Maria sempre limpava esse andar com cuidado extra, pois sabia que ali trabalhavam pessoas muito inteligentes. Via equações complexas escritas nos quadros brancos, gráficos incompreensíveis para a maioria das pessoas, mas que para ela faziam um sentido quase musical. Dr. Roberto Mendes, diretor de pesquisa da Inovatec, havia ficado no escritório até tarde trabalhando no que a empresa chamava de Projeto Prometeu, um algoritmo revolucionário para a otimização de redes neurais artificiais que poderia transformar a inteligência artificial como conhecíamos. O problema estava emperrado há meses. A equipe de 15 doutores em matemática e ciência da computação não conseguia resolver uma equação diferencial parcial extremamente complexa que era a chave para o funcionamento do algoritmo. Roberto adormeceu na poltrona de seu escritório por volta das 2 da manhã, deixando o quadro branco coberto de equações, tentativas frustradas e anotações desesperadas. A empresa tinha um prazo apertado com um cliente internacional, e o fracasso significaria não apenas a perda de um contrato milionário, mas possivelmente o fim da Inovatec. Maria chegou ao 16º andar às 13h15. Começou a limpeza pela recepção, depois passou pelas salas menores. Quando chegou ao escritório de Roberto, viu-o dormindo e decidiu não acordá-lo. Começou a limpar silenciosamente ao redor da mesa dele. Foi então que viu o quadro branco. As equações pareciam gritar para ela. Não era apenas matemática, era uma sinfonia incompleta, um quebra-cabeças ao qual faltava apenas uma peça. Maria parou de limpar e ficou observando. Em sua mente, os números começaram a se reorganizar, a formar novos padrões. Ela via claramente onde estava o erro, onde a lógica havia se perdido. Sem pensar, pegou uma caneta que estava sobre a mesa e se aproximou do quadro. Com movimentos precisos, começou a escrever. Não estava copiando nada, estava criando. As equações fluíam de sua mente para o quadro como água de uma fonte. Em 20 minutos, havia reescrito completamente a parte central do problema, introduzindo uma abordagem que nenhum dos doutores havia considerado. O barulho da caneta no quadro acordou Roberto. Ele abriu os olhos e levou alguns segundos para processar o que estava vendo. Uma mulher de meia-idade, vestindo uniforme de limpeza, estava escrevendo equações complexas em seu quadro. Sua primeira reação foi de irritação. Quem era aquela pessoa e o que estava fazendo com seu trabalho? Com licença, disse Roberto, levantando-se da poltrona. O que a senhora está fazendo? Maria se assustou e deixou a caneta cair. Virou-se para ele com os olhos arregalados, como uma criança pega fazendo algo errado. Desculpe, doutor, murmurou. Eu não deveria, eu só estava. Espere. Roberto se aproximou do quadro e viu o que ela havia escrito. Seus olhos se arregalaram.
Aquilo não era rabisco de uma pessoa sem instrução. Era matemática de altíssimo nível. A senhora escreveu isso. Maria baixou a cabeça. Desculpe. Eu vou apagar tudo e... Não. Roberto exclamou, estendendo a mão para impedi-la. Por favor, não apague nada. Ele estudou as equações mais de perto. Estava vendo algo completamente novo, uma abordagem que ele e sua equipe jamais haviam considerado. Como a senhora? Onde aprendeu isso? Eu não aprendi, Maria respondeu baixinho. Eu só vejo. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, analisando o trabalho dela. Lentamente, começou a compreender a genialidade do que estava vendo. Maria havia não apenas identificado o erro na abordagem da equipe, mas havia proposto uma solução elegante e inovadora. Qual é seu nome? Perguntou ele. Maria. Maria Conceição. Maria, a senhora precisa me explicar como chegou a essa solução. Nas 2 horas seguintes, Maria tentou explicar seu processo de pensamento. Não usava terminologia técnica porque não a conhecia, mas descrevia os padrões que via, as relações que percebia entre os números. Roberto ficou fascinado. Estava diante de uma mente matemática extraordinária, completamente autodidata e intuitiva. Quando o sol nasceu e os primeiros funcionários começaram a chegar, Roberto tomou uma decisão que mudaria a vida de Maria para sempre. Pediu que ela esperasse em seu escritório enquanto chamava sua equipe. Doutora Ana Luísa Santos foi a primeira a chegar. Ela era vice-diretora de pesquisa, uma mulher brilhante formada no MIT. Roberto a chamou até o quadro. Ana, olhe isso e me diga o que vê. Ana estudou as equações por alguns minutos. Gradualmente, sua expressão mudou de curiosidade para espanto. Roberto, isso é genial. Quem da equipe chegou a essa solução? Por que não me mostraram antes? Não foi ninguém da equipe, Roberto respondeu. Foi ela. Apontou para Maria, que estava sentada num canto do escritório, visivelmente desconfortável. Ana olhou para Maria, depois para Roberto, depois novamente para o quadro. Não entendo. Nem eu, admitiu Roberto. Mas ela resolveu nosso problema. Um por um, os outros membros da equipe chegaram. Dr. Carlos, especialista em algoritmos. Doutora Fernanda, doutora em matemática aplicada. Dr. Paulo, físico teórico. Todos tiveram a mesma reação, incredulidade seguida de reconhecimento da genialidade da solução. Maria se sentia cada vez mais desconfortável. Estava atrasada para continuar seu trabalho de limpeza, e não entendia por que tantas pessoas importantes estavam olhando para ela e sussurrando entre si. Posso ir embora agora, doutor? Perguntou timidamente. Preciso terminar meu serviço. Roberto se aproximou dela. Maria, a senhora não compreende o que fez. Essa solução que escreveu no quadro. Minha equipe está trabalhando nesse problema há 8 meses. A senhora o resolveu em 20 minutos. Não é tão difícil assim, Maria murmurou. É só ver o padrão. Essa frase fez doutora Ana Luísa se aproximar. Maria, posso lhe fazer algumas perguntas? Nas horas seguintes, a equipe submeteu Maria a uma série de testes informais. Apresentaram-lhe problemas matemáticos de diferentes níveis de complexidade. Maria resolvia alguns instantaneamente, outros levavam alguns minutos. Sua abordagem era sempre intuitiva, baseada em padrões que ela via nas equações. O mais impressionante era que ela não tinha medo de dizer não sei quando um problema estava fora de sua área de percepção natural. Era completamente honesta sobre suas limitações, mas onde tinha competência, era extraordinária. Dr. Roberto tomou uma decisão. Ligou para o presidente da empresa, Sr. Eduardo Silva. Eduardo, preciso que venha aqui imediatamente. Encontramos a solução para o projeto Prometeu. 20 minutos depois, Eduardo estava no escritório. Era um homem de negócios, não acadêmico, mas entendia o suficiente para saber que sua empresa estava em apuros se não resolvesse aquele problema. Onde está a solução? Perguntou assim que entrou. Roberto apontou para o quadro. Eduardo estudou as equações por alguns minutos. Não entendo essas fórmulas, mas confio na sua avaliação. Vocês conseguiram resolver. Não fomos nós, Roberto respondeu. Foi ela. Apontou para Maria. Eduardo olhou para Maria com ceticismo. Roberto, não tenho tempo para brincadeiras. Temos uma apresentação com o cliente japonês na sexta-feira. Não é brincadeira, Eduardo.
Essa mulher tem uma capacidade matemática extraordinária. Ela resolveu em 20 minutos o que nossa equipe não conseguiu resolver em 8 meses. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois se aproximou de Maria. Senhora, é verdade o que o Dr. Roberto está dizendo? Maria olhou para ele com simplicidade. Eu só escrevi o que vi no quadro, senhor. As contas não estavam certas. E agora estão. Agora estão. Eduardo olhou para Roberto, que acenou afirmativamente. Tomou uma decisão executiva rápida. Maria, como é seu nome completo? Maria Conceição dos Santos. Maria, gostaria de trabalhar conosco? Maria ficou confusa. Mas eu já trabalho aqui, senhor. Faço a limpeza. Não, Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Quero dizer trabalhar conosco na área de pesquisa. Mas eu não estudei essas coisas, Maria protestou. Eu só limpei até agora. Doutora Ana Luísa se aproximou. Maria, nem todos os gênios passaram por universidades. Alguns nascem com dons naturais. A senhora tem um dom raro. Nas semanas seguintes, a vida de Maria mudou completamente. A empresa ofereceu-lhe uma posição na equipe de pesquisa com um salário 10 vezes maior que o que ganhava como faxineira. Mais importante que o dinheiro, ofereceram-lhe algo que ela nunca havia tido, reconhecimento por sua inteligência. O processo não foi simples. Maria teve que aprender terminologia técnica, familiarizar-se com softwares especializados e entender os protocolos de pesquisa. Mas sua intuição matemática continuava sendo seu maior trunfo. A solução que ela havia proposto para o projeto Prometeu não apenas funcionou, mas superou todas as expectativas. O algoritmo resultante era mais eficiente que qualquer coisa existente no mercado. A apresentação para o cliente japonês foi um sucesso absoluto. 3 meses depois, Maria estava numa conferência internacional de inteligência artificial em Tóquio, apresentando sua abordagem para a otimização de redes neurais. Seu trabalho causou sensação na comunidade acadêmica mundial. Dr. Kenji Tanaka, um dos mais respeitados pesquisadores do Japão, aproximou-se dela após a apresentação. Doutora Santos, disse ele em inglês cuidadoso, sua abordagem é revolucionária. Nunca vi nada igual. Maria sorriu timidamente. Ainda não se acostumara a ser chamada de doutora, título que receberá honorificamente de 3 universidades após seu trabalho se tornar conhecido. Obrigada, Dr. Tanaka. Mas eu apenas vejo padrões. Sempre vi. E esse é exatamente seu dom, ele respondeu. A senhora vê o que nós, com toda a nossa educação formal, não conseguimos ver. A história de Maria se espalhou pelo mundo. Jornais e revistas científicas publicaram artigos sobre a faxineira gênio que revolucionou a inteligência artificial. Maria não gostava muito da atenção da mídia, mas entendia que sua história poderia inspirar outras pessoas. 1 ano depois de sua descoberta, Maria estava de volta à Vila Esperança, mas agora numa casa nova que havia comprado para sua irmã. Apesar de toda a fama e sucesso, mantinha-se simples e próxima de suas raízes. Numa tarde de sábado, estava sentada na varanda quando uma menina da vizinhança se aproximou. Era Joana, de 12 anos, que estava com dificuldades em matemática na escola. Tia Maria, disse a menina, todo mundo diz que a senhora é muito inteligente. Pode me ajudar com a lição de casa? Maria sorriu e olhou os exercícios. Eram problemas simples de álgebra, mas via que Joana estava confusa com os conceitos básicos. Vem cá, Joana, disse ela gentilmente. Vou te mostrar como eu vejo os números. Nas 2 horas seguintes, Maria ensinou Joana não apenas a resolver os problemas, mas a ver os padrões por trás das equações. A menina tinha dificuldades, mas Maria se lembrava de como era não ter ninguém para explicar as coisas que via tão claramente. Tia Maria, perguntou Joana no final, como a senhora ficou tão inteligente? Maria pensou por um momento. Eu sempre fui assim, Joana. Só que durante muito tempo ninguém soube, nem eu mesma. Às vezes as pessoas têm dons que ficam escondidos porque não têm oportunidade de mostrá-los. E se eu tiver um dom escondido também? Talvez tenha, Maria sorriu. O importante é nunca parar de tentar entender o mundo ao seu redor. Nunca desistir de aprender. Quando Joana foi embora, Maria ficou pensando em sua jornada. De faxineira a pesquisadora reconhecida mundialmente em menos de 2 anos. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios ou o reconhecimento acadêmico. Era saber que sua história havia mostrado ao mundo que a inteligência pode ser encontrada nos lugares mais inesperados.
Na segunda-feira seguinte, Maria estava de volta ao laboratório da Inovatec, agora expandido e rebatizado como Centro de Pesquisa Avançada Maria Conceição Santos. Sua equipe incluía alguns dos melhores cérebros do mundo, mas ela continuava sendo a líder intelectual do grupo. Naquela manhã, enfrentava um novo desafio: desenvolver um sistema de inteligência artificial capaz de diagnosticar doenças raras a partir de sintomas complexos. Era um problema que combinava matemática avançada, medicina e reconhecimento de padrões, exatamente o tipo de desafio que fazia os olhos de Maria brilharem. Dr. Roberto, agora seu parceiro de pesquisa há mais de um ano, trouxe os dados iniciais do projeto. Maria, temos aqui informações de 10.000 casos médicos. Os padrões são extremamente complexos. Maria olhou para os dados na tela do computador. Lentamente, começou a ver as conexões, as relações sutis entre sintomas aparentemente não relacionados. Era como ler uma partitura musical onde outros viam apenas notas espalhadas. Roberto, disse ela após alguns minutos, o problema não está na complexidade dos dados. Está na forma como estamos tentando organizá-los. Aproximou-se do quadro branco, o mesmo onde havia escrito suas primeiras equações há mais de um ano. Começou a desenhar diagramas, a conectar pontos que pareciam desconexos. Doutora Ana Luísa, que agora era diretora executiva do centro, entrou na sala e viu Maria trabalhando. Ela está fazendo de novo, murmurou para Roberto. O quê? Vendo o que nós não vemos. Nas horas seguintes, Maria desenvolveu uma nova abordagem para análise de dados médicos que seria posteriormente chamada de Método Santos pela comunidade científica internacional. Mais uma vez, sua intuição havia encontrado a solução onde a lógica formal havia falhado. Ao final daquele dia, Maria estava cansada mas satisfeita. Pegou o ônibus de volta para casa. Ela havia mantido o hábito de usar transporte público, apesar de poder comprar um carro. Dizia que era no ônibus que tinha suas melhores ideias, observando a vida cotidiana da cidade. Durante a viagem, olhou pela janela e viu uma criança brincando na calçada, arranjando pedrinhas em padrões geométricos. A cena a fez sorrir. Lembrou-se de si mesma na mesma idade, vendo ordem onde outros viam caos. Chegando em casa, sentou-se à mesma mesa de fórmica onde tomava café há tantos anos. Mas agora, espalhados sobre a mesa, estavam convites para conferências internacionais, propostas de colaboração com universidades prestigiosas e cartas de jovens estudantes pedindo conselhos. Sua vida havia mudado completamente, mas Maria sabia que a essência permanecia a mesma. Ela ainda era aquela mulher que via padrões, que entendia a linguagem secreta dos números. A diferença era que agora o mundo estava ouvindo. Naquela noite, antes de dormir, Maria escreveu em seu diário, um hábito novo que havia adquirido para registrar suas descobertas. Hoje resolvemos mais um problema impossível. Às vezes me pergunto se não é tudo um sonho. Há 2 anos eu limpava escritórios e ninguém sabia meu nome. Hoje sou chamada de gênia, ganho prêmios e falo para plateias do mundo inteiro. Mas a verdade é que continuo sendo a mesma pessoa. Apenas agora tenho a oportunidade de mostrar o que sempre esteve dentro de mim. Quantas outras pessoas por aí têm dons escondidos, esperando apenas por uma chance? Quantos gênios estão varrendo ruas, servindo café ou limpando escritórios, sem nunca descobrir do que são capazes? Minha maior descoberta não foi uma equação matemática. Foi descobrir que a inteligência extraordinária pode estar em qualquer lugar, esperando apenas pelo momento certo para se revelar. Maria fechou o diário, apagou a luz e deitou-se. Pela janela, podia ver as estrelas, os mesmos pontos de luz que sempre havia visto, mas que agora sabia serem parte de padrões cósmicos infinitamente complexos e belos. No dia seguinte, acordaria novamente às 5 da manhã. Não mais para limpar escritórios, mas para continuar desvendando os mistérios do universo, uma equação de cada vez. E talvez, quem sabe, inspirar outras pessoas comuns a descobrir o extraordinário que existe dentro de cada uma delas. A história de Maria Conceição dos Santos havia se tornado lenda na comunidade científica mundial. Mas para ela, era apenas o começo de uma jornada que havia começado muito tempo antes, numa mente curiosa que via música onde outros viam apenas números.